Então, o nosso estudo também foi em relação a essa questão do só aula síncrona. Então, o professor decide por um programa totalmente assíncrono, e aí tinham as seguintes perguntas: quais são as vantagens e desvantagens desse caso, e se essa situação de ensino poderia ser melhorada. E aí a gente viu as vantagens, seria monitorar a explicação, no sentido que a gente conseguiria ter uma maior explanação do assunto, e também o aluno desenvolveria uma certa autonomia do aluno, porque ele conseguiria desenvolver um estudo próprio, né, e um ritmo próprio. Já nas desvantagens foi a maioria, e aí a gente falou que teria um distanciamento professor-aluno, já que também teria uma questão que a parte oral não seria trabalhada, já que é um dos princípios da aula presencial. E daí, tanto que teve depois uma companheira que falou que, na verdade, não, que a parte oral, ela às vezes não é nem trabalhada na sala de aula presencial, então não teria tanto problema nessa questão. Mas aí teve discordâncias. Teve questão da falta de acesso e que teria também de desvantagem as atividades gramaticais individuais seriam privilegiadas as atividades gramaticais e teria, por consequência, uma homogeneidade, né, no sentido de que o aluno ele ficaria só escutando passivamente, sem uma interação mais heterogênea entre professor e aluno, alguma coisa assim. E, bom, daí a gente pensou em como melhorar a partir de aulas assíncronas apenas como uma parte do curso. Seriam vídeos de 1h15, ou às vezes nem isso, às vezes como aula síncrona, como só input, além das aulas síncronas, realmente. Então, seria só como modo da aula, sala de aula invertida. Como modo de dar um input para o aluno, para ele poder fazer o resto acompanhar o curso mais tranquilamente. E isso não precisaria ser só aulas gravadas, mas também por podcasts ou curadoria de material de terceiros. E, bom, é isso. Se alguém quiser acrescentar. E pronto. Legal, Sabrina. Muito bacana. Vocês utilizaram que ferramenta para fazer esse mapa? A gente usou o Miro, e aí a gente teve dificuldades, mas a Fernanda ela conseguiu fazer bem. Bacana. No final, a gente vai relacionar, tá? Todos esses comentários, essas discussões. Isso, eu também gostei, Edson, que todos levantaram, e aí isso também entra na discussão sobre abordagem e metodologia de ensino de línguas, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Grupo C. Aqui. Legal, Ingrid. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão me vendo? Dá para ver? Sim, Ingrid. Sim. Então tá. Ó, selecionei rapidinho as informações do estudo de caso. Então, o professor decide por um programa que tenha momentos síncronos e momentos assíncronos de ensino, são alternados semanalmente. Os encontros síncronos duram 1 hora e se destinam a discussões das atividades assíncronas realizadas na semana anterior. Nos encontros síncronos, o professor interage com os alunos juntos e propicia a interação entre alunos. E as atividades assíncronas, o professor prioriza o desenvolvimento individual de cada estudante, que é mais ou menos o que está acontecendo com a gente no curso, né? Então, a gente montou um mapa mental pelo Google. A gente apanhou um pouquinho no começo, porque a gente não sabia usar, mas depois eu adicionei todo mundo aqui em cima e todo mundo colaborou, a gente foi aprendendo. Então, vou listar as vantagens que a gente discutiu. As vantagens são: os encontros menores serão menos cansativos. Os encontros síncronos, no caso, né? Que são 1 hora. O acompanhamento de perto feito pelo professor nas atividades assíncronas. Então, é uma vantagem o professor acompanhar de perto e devolver os feedbacks, né? Dá para acompanhar aluno por aluno, considerando até uma sala grande. O desenvolvimento de um aluno autônomo,
porque nas atividades assíncronas ele vai ter que se desenvolver de forma autônoma, né, para poder aprender os conteúdos. E utilização de novas tecnologias para aprendizado de língua, né? Então, o aluno não vai aprender só a língua, ele vai também aprender a utilizar as tecnologias. E aqui as desvantagens. A crença dos alunos quanto ao conceito de sala de aula estará em questionamento, o que pode ser um empecilho ao aprendizado, porque vai mudar, né, o conceito de sala de aula para os alunos. O trabalho do professor provavelmente vai aumentar, uma vez que é fundamental que ele esteja presente mesmo em momentos não presenciais. A desigualdade no acesso de cada aluno às ferramentas para acompanhar as atividades assíncronas, que é uma coisa que a gente discute muito, né? O fato de ser uma condição temporária também atrapalha, já que existe a expectativa de que os encontros voltem ao normal. Esse foi até um ponto de vista que eu comentei que eu achei muito interessante, que poucas vezes a gente pensa nisso. E os professores podem encontrar dificuldades em preparar os cursos com variação síncrono e assíncrono, até porque são raros os professores, infelizmente, que têm formação em relação a ensino usando a tecnologia. E aqui a gente sugeriu algumas melhorias. Não deixarmos as aulas serem apenas expositivas, as aulas síncronas, no caso, para não cansarmos os alunos, então seria mais interação mesmo entre eles, tirar dúvidas, né? Flexibilização dos horários das aulas síncronas, talvez 1 hora apenas não seja suficiente para sanar dúvidas. A gente questionou isso. Em uma turma grande, será que 1 hora só seria o suficiente, né? E estabelecer um momento considerável no início do curso, cerca de 5% da carga horária total, para transmitir o conhecimento necessário ao emprego dos recursos digitais. Então, ensinar os alunos a mexerem, né, nas ferramentas que a gente vai utilizar. E até mesmo cobrar isso de alguma forma que envolva nota, por se tratar de fator motivador. Então, essas foram as nossas conclusões. Ingrid, muito obrigada, grupo, por essa discussão. Achei que é muito interessante, né? Porque os 2 grupos comentaram, grupo A e grupo C comentaram da dificuldade que enfrentaram na utilização dessas ferramentas, né? Só que, para mim, eu que não participei e estou vendo só o resultado final, na verdade, vocês fizeram um ótimo trabalho. Eu não diria que vocês tiveram dificuldade se vocês não tivessem contado, porque, afinal de contas, saiu um mapa mental. Talvez, com o nosso uso, assim como é com tudo, na medida que a gente vai utilizando, a gente vai melhorando, mas vocês conseguiram. E isso se deve, né? Eu sei que a Thaís é uma das pessoas que estudaram sistemas, algo envolvido com tecnologias na parte de construção das tecnologias, né, Thaís? Sim, eu fiz antes de entrar aqui na Unesp, eu fiz análise e desenvolvimento do sistema, estou formada nisso. E aí a Thaís saberia falar melhor, mas isso tudo se deve até pelo fato dessas próprias ferramentas serem responsivas, né? A gente pode apanhar um pouco para utilizá-las, mas não é muito em relação ao que poderia ser de dificuldade, porque essas ferramentas estão caminhando cada vez mais para que elas sejam intuitivas, né? Então, por mais que a gente apanhe um pouco, talvez não seja muito, assim, a gente consegue utilizar, pelo menos o mínimo. Grupo D? Oi, gente. E aí, Sol? Gente, na verdade, a princípio, a nossa representante era a Tainara Corrêa. Ela não pôde estar com a gente, e então nós conversamos e ficou comigo a responsabilidade de compartilhar com vocês. Também situando um pouco, ambientando um pouco a nossa discussão, ela está no mesmo contexto dos outros grupos. A diferença é que o professor do nosso caso decidiu por aulas totalmente síncronas. Então, todos os encontros eram síncronos, e a gente estava num grupo com pessoas que estudam nos 3 campos diferentes. Então, a gente levou isso em consideração. As nossas vivências nos 3 campos que são diferentes influenciaram as nossas reflexões. E a gente também levou em consideração que seria uma turma reduzida, de 15 a 20 alunos, que é o que mais ou menos a gente tem na graduação nas turmas de línguas estrangeiras. Bom,
nós destacamos mais desvantagens do que vantagens a princípio. Depois a gente começou a refletir um pouco mais e conseguiu mais ou menos equilibrar quais são essas vantagens e desvantagens. Como vantagens, a gente chegou à conclusão de que ter a presença do professor naquele momento para você tirar uma dúvida, ainda que a gente tenha os alunos tímidos e os alunos que não falem, é um ponto positivo, porque você tem um respaldo, um feedback ali no momento. Você não precisa guardar aquela dúvida que você tem por um longo tempo, correndo o risco de esquecer ou correndo o risco de pensar, eu acho que essa dúvida não é tão importante assim e deixar de lado. E a possibilidade também da correção, tanto daquilo que é escrito como daquilo que é falado. A gente atribuiu como vantagem também a flexibilidade, e a flexibilidade tanto no horário quanto na localidade geográfica. Eu trouxe uma experiência minha e a Momoi trouxe uma dela em relação a isso. Eu cheguei a ir para a faculdade 3, 4 vezes no mesmo dia para desenvolver as atividades, sendo pesquisa, projeto e aula. E a Momoi, por exemplo, não está no Brasil e está conseguindo acompanhar o nosso curso. Então, ter esse encontro síncrono permite que a gente tenha variações na nossa rotina e a gente ainda assim consiga participar de tudo. Além disso, como vantagens, a gente citou também que os encontros semanais e as aulas menores, elas possibilitam que aquelas pessoas que precisam desenvolver outras atividades como trabalho, conseguem também conciliar essas atividades, né? Você consegue, dentro já da flexibilidade, você consegue desenvolver atividades que não estejam necessariamente ligadas a esses cursos, a essas aulas. Então, a gente começou a nossa discussão sobre desvantagens, e sobre as desvantagens, a gente voltou naquela tecla do aluno tímido e da metodologia que é sempre a mesma. Então, aquilo que a gente já viu no vídeo da professora Vera, que não adianta transportar aquilo que a gente tem no presencial para uma plataforma digital e dizer que é algo novo. Na verdade, a gente está só fazendo mais do mesmo, né? A coisa velha na roupa nova. E a distração do ambiente em que a gente se encontra. Quando a gente está na sala de aula, a gente já está condicionado a ir para um lugar em que temos que prestar atenção, temos que participar e temos que assistir a aula. Quando a gente está em casa, a gente tem o barulho da rua, a gente tem os aplicativos que ficam abertos no computador, a gente tem um ambiente que é totalmente diferente, tem pessoas que estão morando com outras pessoas, todo mundo está em EAD em casa, ou as pessoas não estão em EAD, mas estão fazendo outras atividades que às vezes atrapalham em questão de barulho, tempo, luz, o que quer que seja. E depois a gente discutiu como melhorar, né? Como a gente pode melhorar esse tipo de coisa. E aí eu queria trazer uma fala do Guilherme, que estava no nosso grupo, o Guilherme Tardelli, que é do Campus de Assis da turma de espanhol, que no meio da discussão ele comenta que é algo muito amplo e nada palpável para a gente. Principalmente aqui no nosso campus, na nossa situação em Assis, que a gente nunca teve essa experiência, né? A gente não teve a experiência como professores no EAD, nem como alunos no EAD, em nenhuma disciplina, em nenhum momento, porque logo que as aulas foram interrompidas, a gente não teve aulas à distância, que tudo foi suspenso. Então, a gente parte do princípio de que a metodologia ela tem que ser diferenciada. Se você não diferenciar a metodologia, se você não diferenciar a abordagem, se você não diferenciar o seu posicionamento enquanto professor e nessa relação com os alunos, não adianta você ter outras ferramentas e outros instrumentos, outros dispositivos. Além disso, a gente entende que a gravação das aulas é importante e que talvez ela possa ser uma solução, mas podem ter alunos que não tenham internet para fazer o download do vídeo e podem ter alunos que não tenham um dispositivo para acessar esse arquivo, mesmo que ele esteja em PDF ou que ele esteja já baixado. E, por último, a gente discutiu sobre a possibilidade de um contato individual, né, sobre uma tutoria personalizada, aquilo que a gente viu na sala de aula invertida lá na primeira semana. E aí a gente discutiu, mas esse professor não vai ficar sobrecarregado com essa tutoria personalizada? E aí a gente entra num outro momento, que foi, o professor ele tem que dedicar tantas horas a formulação da aula, a programação do curso, o material e a aula em si. Então, esse espaço de tutoria individualizada, ele já não poderia estar nesse meio como um tempo hábil para isso, né? Já não poderia ser como um plantão de dúvidas, às vezes, uma vez por semana, no horário que o professor tenha disponível, os alunos também. Foi mais ou menos nesse sentido a nossa discussão. E, no fim, a gente
acabou refletindo também que a gente sente um pouco que a gente está girando, girando, girando na mesma rotatória, porque toda semana a gente tem uma discussão nova e retoma pontos da semana anterior com questões que sempre voltam, porque a gente ainda precisa entender e experienciar isso, né? A gente está trabalhando com hipóteses, a gente não tem, de fato, uma situação empírica, todos nós, né? A maioria não teve ainda a experiência na sala de aula, alguns já tiveram, e aí acaba sendo muito, muito enriquecedor nesse sentido. A gente está em grupos que são aleatórios para a gente, e a gente acaba trocando ideias hipotéticas, ideias empíricas, e isso também é muito enriquecedor para a gente. Foi isso que a gente discutiu. Bacana, Sol, muito obrigada. Então, para finalizar... um comentário, Mayara? Claro. O Sol, só para você ver como é tudo tão novo. Eu entrei nos grupos, né? Fiquei lá ouvindo assim, sem câmera, sem abrir minha boca. E aí, em vários grupos, todo mundo, quando compartilhou a tela, ficou assim, gente, vocês estão me vendo? Gente, por que ficou em silêncio? Gente, eu não estou conseguindo ver nada, porque até o fato de compartilhar tela no Google Meet é muito diferente, é muito novo pra gente também é muito novo. A primeira vez que eu tive que compartilhar, é assim, meu Deus, e agora, estão me ouvindo? Não estão? E eu acho, o que vai acontecer, Sofia, com o pessoal de Assis, que ainda não temos calendário, não temos nada, tá mais nebuloso aqui ainda. Vocês, quando forem para começarem as aulas, porque agora não fechou, já é um calendário, tá certo que começa no final desse mês e tudo mais, sabe o que vai acontecer? Vocês vão começar a olhar para os professores da graduação e vão falar assim, mas lá no curso, lembra aquele dia que eles fizeram um estudo de caso e aí teve aquele grupo que falou sobre o síncrono e o assíncrono? E eles colocaram tal vantagem, tal desvantagem. Lembra aquele caso que era só síncrono? Tá vendo? Eles estavam certos, tinha isso, tinha aquilo. Lembra aquele caso que era só assíncrono? Vocês vão começar a olhar para os professores e falar assim, olha, tá vendo? Ele tá transpondo tudo do presencial aqui, olha lá, tá atacando o texto na gente. Olha, aquele ali, não fez uma interação na aula com a gente, só jogou gramática, e aí eu sinto que vai acabar acontecendo isso, assim, o pessoal dos outros campos e eu já fiz isso, que a gente passa a olhar com outros olhos, porque a gente está girando na mesma rotatória, mas a cada giro a gente acrescenta uma informação. A cada giro que dá, a gente coloca uma ferramenta nova. A cada giro que dá, a gente puxa um conceito novo. A gente pensa lá, da semana passada. Vamos pegar uma retrospectiva. O de youtuber. Qual foi a principal crítica? Não conhecemos o perfil. Mas todo mundo conseguiu fazer o vídeo e deu muito certo. Então, foi bem interessante. Quem assistiu... quem olhar no PowerPoint lá vai ver que o último aplicativo do PowerPoint que eu mandei no grupo é o Flipgrid, que é uma rede social basicamente só de vídeos, que é muito interessante. Eu usei na disciplina, eu posso fazer um tutorial depois, é mega interessante para fazer vídeos em pequenas respostas por vídeo. Depois, o que aconteceu? No segundo dia, a Mayara veio discutindo o quê? Mudanças de planejamento, flexibilidade, acrescentamos a Vivian, que teve que sair por uma reunião agora, e aí por quê? Para dar feedback para todo mundo. Mayara discutiu o contexto da Morgado, vários modelos de ensino-aprendizagem, e a questão do curso, e a visão do professor, quando é pautado mais em tarefa, quando é pautado mais no aluno e tudo mais. Então, a cada rotatória, a cada giro, assim, a gente vai acrescentando, e eu penso isso, que vocês, quando forem para a sala como alunos, vocês não vão só olhar assim, ok, vou aceitar tudo. Eu acho que vocês vão começar a propor e ajudar os professores. E a outra coisa também que eu fico pensando é que, assim, a experiência, inclusive isso é um termo dentro da educação, o grande teórico que trouxe esse conceito é o Dewey. É o John Dewey, que ele tem textos sobre democracia e educação, e ele é um dos principais autores que discutem o termo experiência e a importância da experiência no processo de ensino-aprendizagem e nos processos educacionais. Então, de fato, a experiência é algo muito importante. A experiência empírica, como a Sol está falando, é muito importante para o nosso desenvolvimento profissional e nosso desenvolvimento como aluno também. No entanto, outras discussões da educação e da linguística aplicada têm demonstrado a importância
do contato com as teorias. Então, essa articulação também com as teorias. Por quê? Isso se deve ao fato de que nós não precisamos, isso também a psicologia mostra, né? Não é a gente não precisa viver um momento, vivenciar uma coisa para aprender. A gente pode aprender com a experiência do outro. A gente não precisa passar por uma coisa para saber o que é, né? A gente aprende, e isso é a questão do diálogo, do intercâmbio, que é algo que a gente tem batido na tecla também. Então, esse curso visa isso. O Edson já comentou na semana anterior, né? O CLDP carrega no nome desenvolvimento profissional, porque é isso, não há formação de professores sem desenvolvimento, né? E aí a gente vai articular, então, não só a prática docente em sala de aula de graduandos que já estão atuando, de professores que ainda estão se formando, como também vai contribuir teoricamente com respaldo, com discussão, né, teórica para esse desenvolvimento, para que ela não seja em vão. E aí é isso, porque assim, inclusive essa é a principal discussão também da formação continuada, porque muitos trabalhos demonstram que os professores passam tudo por uma formação de licenciatura, mas quando se tornam professores apenas reproduzem as práticas de que vivenciaram como professores. Então, essa é a importância da discussão teórica, e é por isso que no nosso curso a gente também tem tentado trazer teoria, tem tentado articular com trabalhos que já existem na área. E aí, então, só para finalizar a nossa discussão articulando com todos os grupos, vocês perceberam que cada grupo teve um modelo diferente, e vocês perceberam que todos os grupos conseguiram levantar vantagens e desvantagens. Pode ser que alguns modelos apresentaram mais vantagens que desvantagens, ou mais desvantagens do que vantagens, mas vocês percebem que tudo também é relativo na educação, né? Esse campo das humanas, das ciências sociais, essas práticas das ciências sociais, são muito complexas. E como a Cibele disse semana passada, não há receita. Então, a gente vai conseguir criticar, e isso é o ponto também de sermos profissionais das humanas, profissionais das letras, que a gente consiga problematizar e criticar as nossas materialidades, os nossos objetos, né? Que é a sala de aula, que é a linguagem, que é as nossas práticas que são as nossas relações interpessoais. Então, vocês percebam, não há um modelo pronto para a gente aplicar no CLDP. Agora, pensando já no CLDP, não há um modelo. Cada grupo, eu falei lá no feedback, dos diários reflexivos, cada profissional, cada professor tutor vai ter que avaliar seu público-alvo, as condições materiais de desenvolvimento das aulas. Condição material é estrutura material mesmo. Tem notebook, tem internet, os alunos têm internet, tem celular, né? Essas são as condições materiais que também precisam na sala de aula presencial, que é a discussão, né? A escola está caindo aos pedaços, como é que vai dar aula? A universidade tem internet, mas a escola não tem. Tem todas essas discussões e não é só no presencial. E aí, por fim, também o conteúdo é selecionado. Esse curso não dá para aplicar 100% o curso que a gente está oferecendo aqui com vocês, em que vocês estão sendo alunos, 100% igualzinho no CLDP, porque esse curso é um curso teórico, é um curso com discussões teóricas que a gente está fazendo na nossa língua materna. Eu acredito que a maioria aqui é falante de português, mas salvo engano, né? Pode ser bilíngue, pode ter bilíngues no grupo, trilíngues, enfim, mas a gente está fazendo na nossa língua, a gente está fazendo uma discussão teórica, nós estamos fazendo reflexões metalinguísticas, meta-aula, né? Fazendo essas reflexões. Numa aula prática de língua estrangeira, talvez tenha que abrir outras possibilidades e aplicar outras questões. Por fim, a última coisa que eu quero comentar para finalizar mesmo essa discussão, o Edson também quer falar uma última palavra, né, Edson? É a importância que tem a ver com a professora, com a exposição da professora Vera, lá da semana, da atividade da semana, que é a importância também de um respaldo da abordagem metodológica. E é por isso que vem de encontro também com a discussão que nós fizemos na semana passada de Freire e tudo mais, né? Quais são as teorias que nos amparam
nesse momento de planejamento de aulas, nesse momento de planejamento de curso. Porque se é pautado só na tecnologia, a gente também vai encontrar um monte de problema, né? Se a gente coloca confiança tudo na tecnologia, ou só nos alunos se virarem nas aulas assíncronas, são as desvantagens que vocês mesmos discutiram nos grupos. Se a gente colocar só síncrona, né, não vai ter momento individual, de reflexão individual no desenvolvimento da língua estrangeira. Então, assim, vai ter que ponderar cada um e quais são os nossos objetivos e as teorias que nos amparam. Então, é isso. Eu já fechei aqui. Edson, quer comentar mais alguma coisa? Ou alguém também, para finalizar nossa discussão? Eu quero fazer só um comentário, Mayara, nessa questão de perfil, porque a gente tem batido bastante nisso, e o pessoal também tem questionado bastante isso em questões de acesso e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho de Assis, porque eu não conheço tão bem os outros 2 centros. Gente, em Assis, uma coisa que eu levanto na minha dissertação, porque eu trabalhei especificamente com o Centro de Línguas, foi a questão de que para cada semestre nós cobramos R$50. E aí uma pergunta que eu faço lá na dissertação é a seguinte: esse R$50, ele é realmente democrático com todo mundo, ou nós estamos excluindo uma parte da sociedade já? Porque nós temos 50% das vagas para a comunidade externa. E aí eu moro num bairro aqui em Assis, que é um pouco mais, digamos que periférico, e aí o que acontece? Eu olho para o meu vizinho, eu tenho alguns vizinhos adolescentes na rua, eu olho para eles e eu me pergunto, será que eles teriam condições de pagar esses R$50 para participar do Centro de Línguas? Isso porque eu moro perto da Unesp. Agora, se eu moro, estou pensando num bairro bem mais longe, será que eles teriam condições de chegar à Unesp e tudo mais? Então, sim, o pessoal de Assis, eles vão ter já um perfil que o pré-requisito vai ser ter o acesso à internet e tudo mais, porque não houve inscrições. A grande discussão é o quê? Essas desigualdades, elas já existem. Elas não estão surgindo agora. A pandemia está escancarando algo que já existe no nosso país. A gente tem que começar a pensar como que a gente vai agir e começar a pensar também como que nós estamos agindo antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, porque essa desigualdade ela não surgiu agora com a pandemia. E aí agora, claro, que agora é um momento propício para a gente discutir ou retomar algumas discussões que já eram feitas. Não estou dizendo que ninguém nunca discutiu, não é isso, não me entendam mal. Mas, assim, é um momento para a gente pensar que muitas dessas desigualdades, elas já estavam aí e, às vezes, passavam despercebidas e, às vezes, a gente normalizava. Eu lembro que em alguns eventos eu cheguei a comentar, e até mesmo para o pessoal que apresentou, tipo, o Centro de Línguas oferece um curso gratuito. Não é gratuito. Ele não é gratuito. Por mais que é um acesso mínimo, ainda exclui uma parte da população. E aí eu fico pensando, se eu estivesse no meu ensino médio, no meu 3º ano, e tivesse que pagar R$50 para fazer o curso, eu não teria essa grana, que parece ser muito pequena, mas eu não teria. Então, assim, é para a gente começar a pensar em ações juntos. Então, assim, existe esse problema do acesso, mas não é só ele também. Mesmo que se fosse tudo presencial, temos problemas de acesso também no presencial. Deixa eu ver o comentário do professor Douglas aqui, que eu não consegui ver. Sim, não, e é isso, né? Eu acho que isso cabe na questão de contextos. Porque, assim, quando a gente faz as críticas, eu fico pensando também que a gente precisa também localizar essas críticas. Isso também é estudo de caso. E analisar esse caso, né? No caso do CLDP, a gente pode apontar diversas questões, tanto que podem propiciar uma qualidade, como questões que poderiam ser melhoradas futuramente, né? E coisas que também estão fora da nossa alçada. O que é da nossa alçada e o que não é da nossa alçada. E o que não é da nossa alçada, o que precisa ser feito para melhorar, né? E aquilo que é também é imediato, aquilo que é mais imediato que a gente, né? Por exemplo, melhorar a sala de aula, dar respaldo teórico para vocês retornarem, para vocês não retornarem de uma forma assim, meu Deus, vou fazer tudo pela primeira vez, não tenho nenhuma ideia. Não, isso já a gente conseguiu montar um curso, rapidamente a gente conseguiu. Foi muito mais imediato. Há coisas que não são tão imediatas assim como o Edson apontou. E aí talvez, né, o que poderia ser feito, mas a longo prazo também, e tudo mais. Então isso também é importante a gente conseguir olhar criticamente para
localizar esses casos e ver o que poderia ser feito. Sim, eu pedi uma IC aí para o professor Douglas. Gente, parece que é zoeira, mas não é. A gente precisa, a gente só vai conseguir questionar essas coisas e tudo mais quando a gente linkar a pesquisa. Transformar em trabalho, né? Olha lá, o professor Douglas vai oferecer uma bolsa. Eu quero comentar, agradeço aí a ideia das iniciações científicas e, sem querer criar qualquer tipo de conflito com os meus colegas docentes, faz parte do projeto do Centro de Línguas que os alunos pesquisem, que os alunos façam projetos de iniciação, apresentem trabalhos em eventos e publiquem. Então, além dos meus próprios orientandos, né, que no caso eu oriento na área do português como língua estrangeira, os colegas das outras línguas, né, os docentes que orientam vocês, precisam orientar vocês em iniciações científicas, sim. Então, cobrem deles que vocês querem fazer um projeto de iniciação científica, sim, tá? E aí façam, tá bom? Porque isso faz parte da proposta do Centro de Línguas, não é somente a docência, tá? Com certeza, e aí a gente vai estar contribuindo para a comunidade científica e precisa de muito trabalho nessa área, como a gente já tem observado aqui, cada aula já seria um trabalho a ser feito. A gente já está tendo vários trabalhos, tanto em nível de iniciação científica, como maior, assim, né? Que, claro, aí demandaria mais tempo e tudo mais. Sol, quer falar alguma coisa? Quer abrir o áudio ou foi sem querer? Não, foi sem querer. Tá bom. Então é isso, pessoal. Nós até extrapolamos um pouco o tempo. Eu agradeço a presença de todos vocês, quem permaneceu. Coletei já a presença de todos. Agradeço mesmo, vocês são ótimos. A cada aula eu tenho refletido muito. E aí é isso. Vou abrir já no Moodle as aulas assíncronas. Estamos caminhando cada vez mais para a prática mesmo e o contexto de vocês. Então, se tranquilizem. Hoje a gente já pensou um pouco mais em cada modelo para poder pensar a especificidade do CLDP. E a partir dessa semana, cada vez mais, até que vai chegar o momento também do Edson assumir um pouco mais a discussão, que nós vamos pensar planejamento de aula e planejamento de curso. Mas estamos chegando lá, não nos apavoremos. E estamos aqui caso precisem de alguma coisa. Ok? Até semana que vem, não, ainda permanece, viu? Aula síncrona e assíncrona. No começo vocês ficaram com essa dúvida, mas ainda isso continua igual, tá bom? Um abraço, um beijo, boa semana para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.